Fala, rapaziadinha do canal Cruz Sem Máscaras, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também? Para quem não me conhece, eu sou o Matheus e você está em nosso canal, o Cruz Sem Máscaras. Já queria pedir para que, se você não for inscrito, se inscreva aqui em nosso canal no botãozinho vermelho, curta, comente e compartilhe com um amigo seu. Se essa palavra falar ao seu coração, se tirar a sua dúvida, não deixe de nos abençoar com um comentário, não deixe de abençoar alguém com aquilo que Deus quer falar conosco. Como vocês estão vendo, hoje o ambiente é diferente. Por quê? Porque eu estou em horário de almoço no meu trabalho e é o único momento que eu encontrei para fazer esse vídeo. Mas eu espero que vocês saiam daqui abençoados e entendidos com aquilo que Deus quer falar a cada coração. Como vocês estão vendo no título, o vídeo hoje fala a respeito de chamado. Qual é o meu chamado? Por que Deus me chamou? Qual é a minha função na igreja? Então, primeiro de tudo, nós precisamos entender uma coisa. São dois chamados que nós precisamos entender. O primeiro chamado é o chamado de Deus para a reconciliação. O primeiro chamado é o chamado de Deus para o ser humano se arrepender. Nós entendemos que a história da humanidade, ela iniciou-se com Adão e Eva no jardim, porém o primeiro pecado, após Adão e Eva terem comido do fruto que Deus disse para não comer, porque então eles morreriam. E aí a nossa história de uma possível vida perfeita tornou-se numa história de vidas cheia de pecados, onde nós nos separamos de Deus, como diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos foram, separados foram da glória de Deus. E o papel, na verdade, o chamado de Deus é para que nós voltemos para Ele, para que nós nos aproximemos dele através de Cristo, através da morte e ressurreição de Cristo na cruz, para que nós sejamos salvos, para que nós tenhamos vida. Então, o primeiro chamado é o chamado de Deus para a reconciliação, para voltarmos para Ele, para nos aproximarmos dele novamente, e isso através de Jesus. O segundo chamado é o que nós chamamos de chamado ministerial. É o chamado para o qual você vai trabalhar na igreja ou para o reino de forma específica. Só que nós precisamos entender uma coisa: esse chamado, ele tem que fluir de duas formas. Ele tem que primeiro fluir de forma interna e depois externa. Mas como assim, Matheus? Se você pensa que o seu chamado é de ser pastor, é o chamado de pastor, antes que isso aconteça, antes que esse chamado ele flua externamente, precisa brotar dentro de você esse desejo, essa vontade queimando por cuidar de pessoas, por cuidar de uma igreja, por ministrar a palavra. Isso tem que estar queimando no seu coração. Se é um chamado de evangelista, esse chamado tem que queimar no seu coração em prol das almas. Você olha para alguém perdido na rua, alguém que não tem Jesus, e automaticamente brota assim um desejo, queima o seu coração, querendo com que aquela alma conheça a Cristo. Se é um chamado de ensino, da mesma forma, ele vai brotar no seu coração e você vai ter esse desejo de ensinar pessoas, de pegar aquela pessoa e mostrar nas escrituras a respeito de Jesus, e você vai se identificar com isso. Ele independe apenas de uma pessoa para dizer que você é ou não, porque ele brota dentro do seu coração. Porém, ele também precisa ser manifesto de forma externa. E como assim, Matheus, manifesto de forma externa? As pessoas precisam perceber que você também tem esse chamado. Mas como assim? Como é que elas vão perceber? Porque o chamado interno, ele flui nas suas atitudes. As pessoas vão perceber que você foi chamado para algo específico quando nas suas atitudes fluírem esse chamado. No caso de um pastor, antes de ele ser nomeado ou levantado a pastor, um evangelista, antes de ser nomeado, as pessoas irão perceber que ele tem uma inclinação muito forte para esse chamado. Ela vai ser uma pessoa que cotidianamente vai estar cuidando de outras pessoas, vai estar recebendo outras pessoas, vai estar ministrando a mensagem do Evangelho. O evangelista vai estar cotidianamente evangelizando, vai estar se preocupando com os perdidos, vai estar buscando em lugares em que pessoas não entrariam, tudo isso para ministrar o Evangelho de Deus. Então ele precisa fluir de forma externa. O mundo precisa ver que de fato você foi chamado, não apenas
internamente, mas também externo. O chamado tem que fluir. É como o Tiago diz, a fé sem obras, ela é morta. Então nós precisamos mostrar através da nossa fé as nossas obras. Assim também manifesta-se o chamado de Deus ministerial para o mundo, através daquilo que Ele nos chamou. Então, se você pensa que tem algum chamado específico, avalie dentro de si. Esse chamado, ele flui no seu interior, ele queima no seu coração, ele arde no seu coração. As pessoas percebem isso, as pessoas também, elas têm convicção de que Deus te chamou para esse algo específico. Se sim, continue andando por esse caminho, continue permitindo com que Deus manifeste cada vez mais esse chamado dentro de você e que as pessoas percebam. Só que preciso te contar uma coisa. Às vezes Deus nos chamou para alguma coisa, mas nem sempre esse chamado vai ser manifesto no tempo em que nós queremos que ele seja manifesto. Por exemplo, Davi, quando ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, ele foi ungido por Samuel, porém ele não tomou posse do reinado assim que ele foi ungido. Ele esperou muitos anos até que se cumprisse o tempo de Deus para que ele pudesse reinar Israel. E Mateus, me responde uma pergunta. Eu fui chamado para ser pastor, mas eu também tenho uma inclinação muito forte para o evangelismo. Eu também tenho uma inclinação muito forte pelo meu profético. É possível isso? É possível também. Davi é um exemplo disso. Davi, além de pastor de ovelhas, além de rei, também era um profeta. E além disso, e além de profeta, também era musicista. E além disso tudo também era um professor. Nós podemos ver isso pelos salmos que ele escreveu. O que fluía de dentro dele, o que ele ensinava para os seus filhos, o que Deus ministrava em seu coração através de salmos e canções. Então é possível que Deus tenha chamado para um chamado específico, mas também tenha chamado para vários outros chamados e você exerça eles em um só ministério. Nem todo pastor vai ser evangelista, nem todo pastor vai ser profeta, nem todo evangelista vai ser pastor, nem todo profeta vai ser pastor ou evangelista. Deus nos chama de forma específica para um propósito. E que propósito é esse? Alcançarmos almas para o reino do Senhor. Lá que tá na hora. O nosso propósito é alcançar almas para Jesus. É para isso que Deus nos chamou. E esse é o chamado que todo cristão tem. A ordenança que Jesus nos deu em Mateus 28, versículos 18 e 20. O chamado a pregar, a pregação do Evangelho. Mateus, pregar o Evangelho é um chamado? Pregar a palavra é um chamado? No sentido de que só algumas pessoas vão ter esse chamado? Não. A pregação do Evangelho não é um chamado ministerial. A pregação do Evangelho é uma ordenança de Cristo a todo cristão. E de pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, todo cristão convicto em Jesus, ele tem como obrigação pregar o Evangelho. Ele tem como dever ministrar o Evangelho. Mas eu não sei pregar. Não sabe pregar? Isso fica para um outro vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente e compartilhe com todos. Se você também quer saber a respeito da pregação do Evangelho, de como pregar o Evangelho, também deixe nos comentários para que a gente consiga, fazer isso acontecer, esse vídeo acontecer, e você consiga ter convicção do que é de fato a pregação do Evangelho. No mais, tamo junto, falou e falou.